Terminou a reunião, junto com ela a espera, o negócio está fechado e o contrato está sendo preparado. Vou falar sobre isso, vou falar também a verdade sobre o meia uruguaio que está fora do Super Mundial de Clubes. O que aconteceu? Vou falar sobre o Flamengo, que já está chegando aqui na cidade de Orlando, e da entrevista do técnico Felipe Luiz, que vai acontecer daqui a pouquinho lá no estádio. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Chega, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento. Como vocês podem ver, eu tô aqui em frente à Perfume Land do meu amigo Alejandro, vim aqui visitá-lo, vim também ver o Toninho e já aproveito para indicar a você que tá vindo pro jogo, quiser comprar perfume, quiser comprar eletrônico, tudo tem aqui na Perfume Land. É uma loja muito grande, muito completa aqui em Orlando, na International Drive, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já trazendo um esclarecimento, porque hoje o Flamengo ele soltou um boletim médico que diz assim, ó: após reiniciar os trabalhos em campo, o meia-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exames realizados no último domingo, dia 22, não identificou uma nova lesão no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do departamento médico do Flamengo. E logo depois que saiu essa notícia, algumas pessoas chegaram a publicar que o De La Cruz estaria fora do Super Mundial. Eu até falei sobre isso na minha rede social, eu disse, gente, o De La Cruz, ele não joga mais a fase de grupos, visto que ele está entregue ao departamento médico. E o jogo do Flamengo contra o Los Angeles é amanhã, na fase de grupos, já é certo que o Flamengo não vai poder contar com o jogador. Na próxima fase, de oitavas, de quartas, quem sabe de uma semifinal, de uma eventual final, aí é uma outra questão. Aí saiu depois um esclarecimento do Flamengo justamente sobre a situação do jogador no Super Mundial de Clubes. O Flamengo colocou assim, diante de informações divulgadas por alguns veículos, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não é correta a notícia de que o meio-campista De La Cruz estaria fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Este dado não consta em nenhum boletim oficial divulgado pelo clube e não condiz com a realidade. A participação do atleta na competição seguirá condicionada à evolução do seu quadro, além da sequência do Flamengo no torneio. Ou seja, o Flamengo divulgando aí uma nota oficial para explicar que não está certo, que não é concreta a informação de que o De La Cruz ele estaria fora do Super Mundial. Tudo está condicionado a como o jogador vai reagir ao tratamento, a como ele vai reagir aos cuidados dos médicos, a como ele vai reagir a todos os cuidados, né, que está sendo aplicado ao jogador. Claro que uma situação muito ruim, um jogador que já estava recuperado, voltou a sentir dor, teve que voltar para o departamento médico e aí agora vai ter que refazer todo o trabalho aí de condicionamento físico de novo. Eu torço para que o De La Cruz fique bem e que no momento que a gente mais precisar dele nesse Mundial, que ele esteja recuperado e que ele esteja 100% para jogar com o manto sagrado, a camisa do Mengão. Bom, vamos mudar de assunto e antes de falar sobre negócio fechado, hoje o técnico Felipe Luiz, ele deu o último treino à equipe do Flamengo, ainda lá em Atlantic City, e aí o Flamengo saiu de Atlantic City hoje, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, para vir aqui para Orlando. Daqui a pouquinho a delegação do Flamengo está chegando, o técnico Felipe Luiz e mais 3 jogadores vão falar com a imprensa lá no estádio onde vai ser o jogo amanhã. Inclusive eu tô acabando de gravar aqui, já estou indo lá pro estádio, é claro, sempre de plantão, para manter você, torcedor rubro-negro, atento e informado de tudo que tá rolando e de tudo que está acontecendo. Falando ainda sobre esse Super Mundial, amanhã a bola rola pro Flamengo 9 horas da noite, horário aqui de Orlando, 10 horas da noite, horário de Brasília, e na equipe do Los Angeles tem algumas figurinhas conhecidas, como por exemplo o Igor Jesus, que era jogador do Flamengo, e o Giroud, né, que era jogador da seleção francesa, também está na equipe do Los Angeles FC. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre negócio fechado, porque uma espera, né? Já estava se esperando esse negócio ser fechado.
E nós, inclusive, já tínhamos noticiado aqui no canal sobre a possibilidade disso ser fechado ainda aqui nos Estados Unidos. O Vene trouxe a informação de que houve a reunião, aconteceu a reunião entre o empresário do lateral Guillermo Varela e também o José Botto. E nessa reunião, todos os pormenores que precisavam ser resolvidos foram resolvidos. Tudo que precisava ser resolvido, tudo que precisava ser feito, foi feito. E agora o negócio está fechado. O contrato de Guillermo Varela com o Flamengo vai ser renovado. Nesse momento, o departamento jurídico do Flamengo já prepara, já confecciona, eu posso dizer assim, o novo contrato. Para quê? Para que o jogador possa assinar a sua renovação até o final de 2027. Vale lembrar que o Flamengo já havia demonstrado interesse lá atrás e esse contrato ele só não foi renovado antes por questão de agenda, né? A agenda do empresário do Varela não estava batendo com a agenda do José Botto. E aí havia alguns desencontros. E como o empresário do Varela ele veio para o jogo entre Flamengo e Chelsea, até porque ele também é empresário do Enzo Fernandes, já aproveitou essa vinda para Filadélfia para se reunir com o José Botto e resolver todas as situações, resolver todas as pendências que tinham para essa renovação sair. Também vale lembrar que a partir do dia 1º de julho, o Varela já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outro país do mundo. Então, por conta disso, o Flamengo priorizou a renovação de contrato do jogador. Agora, Flazueiro, e as outras renovações? Tem alguns outros jogadores que o contrato também termina no final desse ano. Vou dar exemplo. O zagueiro Cleiton, o goleiro Matheus Cunha tem contrato só até o final desse ano, além do Pablo, que a gente já sabe qual é a situação. Inclusive, o Pablo, ele teria chamado o Flamengo para uma negociação, que se o Flamengo topasse pagar metade do seu salário, ele iria para um outro clube. Vale lembrar que o Remo, onde hoje trabalha o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, estaria interessado na contratação do Pablo. A única exigência que o jogador faz é que o Flamengo pague pelo menos metade do seu salário. Vou falar uma coisa, 6 meses de contrato pela frente. O cara tá recebendo um salário integral, não tá treinando com o grupo, não tá jogando, não fica à disposição, treina em horário alternativo no Ninho do Urubu. Se eu fosse o Flamengo, eu pagava metade do salário dele para ele poder ir embora, para ele seguir o caminho dele e diminuiria, né? Diminuiria o gasto. Tinha 6 meses aí de metade do salário do jogador, mas só que são 6 meses, mais férias, mais 13º, isso vai para 8 meses mais ou menos. Então eu, se fosse o Flamengo, eu aceitaria essa proposta e acabava liberando o Pablo aí para ir para onde ele quiser ir, viver a vida dele, já que no Flamengo, infelizmente, o jogador acabou não vingando, acabou não dando certo. A situação do zagueiro Cleiton, parece que ele não quer renovar o contrato com o Flamengo chegou a fazer uma proposta, porém ele não quer, até para ter mais oportunidades ou buscar mais oportunidades em outros clubes. E aí tem a situação também do goleiro Matheus Cunha, que provavelmente a diretoria do Flamengo vai se debruçar sobre a situação do Matheus Cunha para decidir depois do Super Mundial. Flazueiro, o Arrascaeta, o Pedro, como é que ficou a situação desses dois jogadores? O Flamengo também vai voltar a essa pauta depois do Super Mundial. A prioridade era o Guillermo Varela, isso porque é um jogador que já tinha o aval do técnico Felipe Luiz para ter a renovação do contrato e a partir do dia 1º de julho já poderia assinar com qualquer outra equipe do mundo, tá certo? Bom, gente, Meu parceiro, segura o coração, porque depois de tanta informação que veio à tona nessa cobertura do Mengão direto dos Estados Unidos, não tem como não ficar com a cabeça fervendo e o peito explodindo de emoção, preocupação, esperança e, claro, aquela paixão eterna que só quem é rubro-negro entende. O Flamengo está vivendo dias decisivos com o Super Mundial de Clubes batendo a porta e, como sempre, o que não falta é notícia forte, bastidor pegando fogo e aquele misto de ansiedade com confiança que é a marca registrada de quem carrega o manto sagrado no peito. Vamos começar falando da situação que mais mexeu com a torcida nas últimas horas, o caso do Dela Cruz. Cara, vou te falar com toda sinceridade de torcedor, essa notícia mexeu comigo. A gente sabe o quanto o Dela Cruz chegou bem ao Flamengo, o quanto ele encaixou como uma luva no nosso meio de campo, dando mobilidade, intensidade e qualidade técnica. A expectativa era enorme para vê-lo brilhar nesse Super Mundial, ainda. Mas agora que o Flamengo entra com força máxima para tentar conquistar um título que, convenhamos, a gente merece há muito tempo. Só que aí vem essa ducha de água fria, o cara sente dores novamente no joelho, volta para o departamento médico e, de repente, surgem rumores de que ele estaria fora da competição. Na hora, meu coração gelou.
A torcida ficou empolvorosa, as redes sociais pegaram fogo. A primeira reação é de frustração, de medo, de revolta até. Mas aí veio o clube, com aquele tom de quem tenta acalmar os ânimos, e esclareceu que não é bem assim. Que o dela Cruz não está fora do Mundial, que a situação depende da evolução dele nos próximos dias, que o tratamento segue, e que existe sim a chance dele voltar a tempo de ajudar a equipe. Só que, entre nós, a gente que acompanha futebol de verdade, sabe que quando o jogador volta a sentir dor numa lesão antiga, especialmente no joelho, o sinal de alerta precisa ser aceso com força total. Não estou dizendo que ele não vai jogar. Longe disso, a esperança continua viva. Mas é preciso ser realista. Não adianta tapar o sol com a peneira. A chance de perder o cara para a fase mais importante do torneio é real, e isso dói, porque ele vinha sendo peça-chave. Agora resta torcer, e muito, para que ele responda bem ao tratamento, recupere a forma física, e volte a tempo de ajudar o Mengão a levantar essa taça. Porque com ele em campo, o Flamengo sobe de patamar. Sem ele, perdemos uma engrenagem fundamental. Embora o elenco ainda tenha peças capazes de dar conta do recado. E falando em reforço, aí sim a gente tem uma boa notícia para comemorar. A renovação de contrato do Varela até 2027. Aleluia! Era o mínimo que o Flamengo tinha que fazer. O cara pode não ser um craque absoluto, mas é um lateral que cumpre sua função com regularidade. Tem intensidade, marca bem e está completamente adaptado ao grupo. Já mostrou que é confiável, e com Felipe Luiz no comando, um ex-lateral que entende da posição como poucos, não é coincidência que tenha recebido o aval para seguir por mais anos com o manto. O torcedor estava apreensivo com essa situação, até porque a partir de 1º de julho, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E a gente sabe como funciona. Jogador uruguaio, em evidência no Flamengo, com passagem por Copa, desperta interesse de times da Europa fácil. Se vacila, perde. Mas, felizmente, o departamento de futebol conseguiu se acertar com o empresário, que aproveitou a viagem aos Estados Unidos da América para resolver tudo. Agora é contrato novo, vínculo estendido e um problema a menos no elenco. Ponto para a diretoria. E que sirva de exemplo para outros casos parecidos. Porque, olha, tem outras situações no elenco que precisam ser resolvidas com urgência. Pablo, por exemplo, ou novela arrastada. O cara não joga, não treina com o grupo, não entra em campo, e ainda custa uma fortuna. E agora surge a informação de que ele estaria disposto a ir embora para outro clube, o Remo, onde, vejam só, está o Marcos Braz, desde que o Flamengo pague metade do salário dele. Sinceramente, eu aceitaria na hora. Melhor pagar metade do que continuar bancando o jogador sem retorno nenhum. É prejuízo do mesmo jeito, mas pelo menos a gente enxuga a folha, libera espaço, e encerra essa história que já se arrasta faz tempo. Futebol não é caridade. Flamengo não é spa. Se não vai jogar, segue tua vida, irmão. Outros nomes que também estão com contrato por vencer são o zagueiro Cleiton e o goleiro Matheus Cunha. O Cleiton parece decidido a não renovar. Dizem que ele busca mais oportunidades, quer rodar, talvez queira sair da sombra dos medalhões da zaga. Paciência. Ninguém é obrigado a ficar, e se não quer vestir o manto com orgulho, pode seguir em frente. Já o Matheus Cunha é outra história. Esse tem potencial, já mostrou serviço quando foi chamado, e merece sim uma renovação. Goleiro jovem, promissor, com identificação com o clube. Esse a diretoria precisa segurar, sem deixar o caso se arrastar como foi com o Varela. E por falar em prioridade, o torcedor já começa a cobrar a situação do Arrascaeta e do Pedro. 2 ídolos, 2 craques, 2 pilares do time. O clube deixou claro que vai tratar dessas renovações depois do Super Mundial, o que é até compreensível, porque o foco agora é total no título. Mas é bom que, assim que o torneio acabar, isso entre no topo da pauta. A gente não pode dar bobeira com 2 jogadores desse calibre. Eles têm que se sentir valorizados, têm que estar motivados. O futebol moderno é cruel, se você vacila. Outro clube chega com mala de dinheiro e leva. E o Flamengo precisa ser grande também na hora de segurar seus melhores atletas. Agora, voltando para a parte boa. O Flamengo já está em Orlando. A preparação foi concluída, o time treinou sob o comando do Felipe Luiz, que continua me surpreendendo. Que figura, que comandante. Impressionante como ele assumiu essa responsabilidade com personalidade, com postura, com inteligência. Dá gosto ver um ex-jogador que foi ídolo nosso, que conhece o clube por dentro, agora sendo o cara à frente da equipe. Ele tem o respeito do grupo, tem leitura de jogo e, o mais importante, respira Flamengo. É um técnico que nasceu dentro do clube, que entende o DNA rubro-negro, e sabe exatamente como motivar o time num momento como esse. Isso pode fazer toda a diferença na beira do campo. E amanhã é o grande dia. Estreia contra o Los Angeles FC, às 22 horas, horário de Brasília. Um time que tem alguns nomes conhecidos, como o Igor Jesus, que já passou pelo Flamengo, e o Giraldi, velho conhecido da seleção francesa. Não será jogo fácil, mas o Flamengo é mais time.
Tem elenco, tem camisa, tem torcida, tem história. Se jogar com seriedade, com intensidade e com aquela vontade de fazer história, passa por cima. É aquele momento em que o mundo olha para o Flamengo. É o momento de mostrar a grandeza dessa camisa, de fazer valer cada centavo investido, cada lágrima da nação, cada sacrifício. É agora, é guerra. E como sempre, nós, torcedores, vamos estar juntos, sofrendo, vibrando, rezando, gritando, apoiando. Porque o Flamengo é mais que um clube. O Flamengo é uma religião, e o Super Mundial pode ser o altar onde a gente sacramenta essa fé com mais uma conquista histórica. Vamos, Mengão, o mundo te espera, e a nação te empurra.